Olá, boa tarde. 28 de novembro. Seja bem-vindo ao NT Sul desta quarta-feira. Chaminé dos Engenhos Hash. Arquiteto contesta a interdição do local. Eu achei que foi precipitado, achei que não havia necessidade de interdição. Conselho das Secretarias Municipais de Saúde debatem atraso nos repasses estaduais. São mais de 600 milhões de reais em dívida. Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para o excesso de exames de imagem em crianças. Quando você recebe esse efeito constantemente, em grande quantidade, ele pode ser nocivo, porque ele pode alterar as células e isso pode alterar a multiplicação das células, gerando até câncer, se essa radiação for muito alta. Então, a gente tem que pesar muito risco-benefício. Projeto de lei quer aumentar valor de multas para quem abandonar animais em Cachoeira do Sul. E a melhor maneira possível na questão animal é mexendo com o bolso daquelas pessoas que ainda não aprenderam, né? Quem sabe a gente consiga aí dar um susto a mais agora. Está crescendo cada vez mais as pessoas abandonarem cães, abandonarem gatos e outros animais em vias públicas da cidade de Cachoeira do Sul. A canalização e abertura da Rua João de Santa Bárbara, no bairro Quinta da Boa Vista, deve se concretizar em poucos dias. Desde segunda-feira, a Secretaria de Obras atua no local para a colocação dos 27 tubos adquiridos em forma de cooperação pelos moradores. Há cerca de 3 anos, a comunidade solicitava à Prefeitura a colocação dos tubos para que a rua pudesse ser aberta. 21 hospitais já restringiram atendimento aqui no Rio Grande do Sul. O COSEMES, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, realizou uma assembleia para debater as consequências da falta de repasses do governo do estado. O atraso no envio de recursos para municípios soma 665 milhões de reais. Prefeitos, secretários e gestores da saúde relataram situações semelhantes. O município de Canoas é referência para 156 municípios. Esses 156 municípios é tudo na média e na alta complexidade, um custo muito alto, né? Então, o nosso prefeito já investiu uma boa parte de recursos próprios, né, do município e agora nós não temos como arcar. Tive caso com senhoras de 60, 70 anos num leito, há mais de 15, 20 dias esperando para ser chamada para uma cirurgia por fratura de fêmur. Isso não dá para admitir. E eu não aceito, e nós não aceitamos, a nossa região não aceita esse descaso que está acontecendo. Nós precisamos dar uma resposta. Os pacientes não têm culpa do que está acontecendo. Isso é uma questão administrativa. De acordo com o COSEMES, a região metropolitana e a metade sul do estado enfrentam as piores situações. Cerca de 21 hospitais restringiram atendimento. Seriam necessários de imediato cerca de 250 milhões para fechar o ano. A desorganização da rede, com a saída desses 630 médicos do Rio Grande do Sul, deixando a comunidade desassistida na atenção básica. Aí a comunidade vai procurar um hospital, o hospital também está com dificuldade, aonde a comunidade vai bater, a porta de quem que a comunidade vai bater. E eu já digo que se nós não tivermos uma solução aqui, que em 15 dias nós teremos um colapso da saúde. Precisa entrar imediatamente dinheiro nos cofres dos hospitais e no cofre dos municípios. Durante a Assembleia, foi divulgada uma carta à população gaúcha sobre o iminente colapso da saúde pública. O documento será encaminhado ao Ministério Público Federal para que seja feita uma ação civil pública contra o governo estadual. A Secretaria de Saúde do Estado informou por nota que busca soluções para as referências dos municípios que suspenderam os atendimentos. Diz ainda que repassou 20 milhões aos hospitais e espera repassar mais 90 milhões até o fim do mês. Após problemas no processo de licitação para a contratação de empresa para fazer a gestão do lixo em Cachoeira do Sul, a Prefeitura se viu obrigada a contratar de forma emergencial uma empresa para que o serviço não seja interrompido. A Conesul foi a vencedora e segue atuando aqui na cidade. A Secretaria Municipal de Administração promoveu na terça-feira dispensa de licitação com sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas de preço para a coleta de lixo automatizado, regular e rural, para carregamento e transporte até o destino final e coleta de resíduos sólidos da saúde e cemiterial. A Conesul Soluções Ambientais de Porto Alegre foi a única que apresentou proposta para a coleta de lixo automatizada, regular e rural, o cemiterial e também da saúde.
As propostas da Conesul foram todas abaixo do preço máximo fixado pela Prefeitura. A documentação para a habilitação da empresa deve ser entregue ainda hoje na Secretaria de Administração. Para o carregamento e transporte final de resíduos, a Prefeitura deverá refazer o processo para contratar uma empresa por dispensa de licitação. A empresa CRVR, responsável pelo local do destino final, deve ser contratada por inexigibilidade de licitação. As vencedoras prestarão o serviço de forma emergencial por no máximo 6 meses. Não havia necessidade de interdição. Essa é a conclusão preliminar do arquiteto André Miller sobre as condições da chaminé dos antigos engenhos Resch. A chaminé foi interditada sexta-feira pela Prefeitura e Defesa Civil. Os proprietários do imóvel promoveram uma operação especial com guindaste do Exército para que o arquiteto pudesse fazer uma avaliação mais próxima. Durante a tarde de terça-feira, muitos olhares se voltaram novamente para a chaminé dos antigos engenhos Resch, no bairro Rio Branco. De vários pontos da cidade, se avistava o gigante guindaste do 3º Batalhão de Engenharia de Combate ao lado da estrutura. Além de um militar, o andaime conduzia o arquiteto André Miller, o técnico contratado pelos proprietários do imóvel para a elaboração de um laudo de avaliação da estrutura da chaminé e marquises dos engenhos. Ele tem até sexta para concluir o trabalho e apresentá-lo à Prefeitura e aos proprietários do imóvel, onde, inclusive, deve apontar alternativas para os problemas encontrados na estrutura. Um raio de 30 metros do entorno do local foi interditado sexta-feira, dia 23, pela fiscalização de posturas da Secretaria de Obras e Defesa Civil do município. A chaminé, de quase 50 metros de altura, apresenta rachaduras em vários pontos e uma densa vegetação no topo, além de uma figueira que começa a despontar. 2 fatores impediram que o guindaste chegasse ao topo da chaminé: uma colmeia de abelhas e a chuva que começou a cair enquanto o guindaste subia. Mesmo assim, André Miller já antecipa impressões otimistas com relação às condições da edificação, inclusive a de que não havia necessidade de interdição do local. Agora eu posso dizer de antemão assim, que não existe um risco iminente, assim, vai cair. Claro, se cair um raio na torre, na chaminé, ela vai cair um pedaço. E se ela fosse nova e caísse o raio, ia cair igual. Então, em condições normais, a gente diz, em condições normais ela não tem risco nenhum. Desabamento não tem risco? Não tem risco. Em condições normais não tem risco. Isso eu posso dizer assim, ainda que preliminarmente. Posso até, no momento de estudar e tal, chegar a uma conclusão diferente. Mas assim, preliminarmente agora, de posse das informações que eu tenho, eu te diria que não tem risco iminente de desabamento. O arquiteto garante ainda que somente depois do laudo concluído vai divulgar o que deverá ser feito, já que a intenção da família Resch, que o contratou, é resolver a questão. A partir das suas conclusões é o que vai ser feito? Exatamente. Os proprietários, na verdade, querem resolver a situação? Exatamente. Manifestaram a intenção de resolver. Por enquanto, a interdição no entorno fica, permanece? Depende da Defesa Civil? Depende do poder público, né? Eu pessoalmente, estou dizendo isso para vocês, porque já disse lá na Prefeitura, eu achei que foi precipitado, achei que não havia necessidade de interdição. Isso aqui, essa chaminé está há 80 anos, aí não é a semana que vem vai cair. Mas eu respeito a posição deles. Fazer exames para confirmar um diagnóstico é extremamente importante, mas é preciso tomar certos cuidados com os exames de imagens, como raio-x e tomografia, por exemplo. Eles emitem uma radiação que, a longo prazo, pode comprometer a saúde, principalmente de crianças e adolescentes. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Pediatria criou uma campanha para conscientizar a todos sobre essa questão e, assim, fazer com que os exames de imagens só sejam solicitados quando realmente necessários. Não há criança que resista a um bom desenho animado. E na casa da Raitsilane não poderia ser diferente. Ela, que é mãe do Enzo, de 6 anos, e do Lucas, de 3, sabe o quanto é gostoso ver os pequenos assim, tão unidos. Mas não pense que essa tranquilidade dura o tempo todo não, viu? É que eles também são parceiros na hora de aprontar. A Rai conta que um belo dia, os meninos resolveram brincar de pular da cama dela para um colchão que estava no chão.
ela havia acabado de pedir que parassem com a brincadeira quando Lucas caiu de mau jeito e começou a chorar compulsivamente sem conseguir levantar. Imediatamente, o menino foi levado ao hospital. Uma pediatra atendeu, não tinha ortopedista de plantão, pediu um raio-x e ela desconfiou que tinha quebrado o braço, mas não tinha certeza. Pediu para ir para casa, aguardar até no outro dia cedo, que o ortopedista estaria de plantão no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, nós retornamos no outro dia, o médico olhou o exame, pediu para tirar mais um, por causa da posição do braço, ele não conseguia ver, né, direito. E aí, no segundo exame, ele conseguiu visualizar que o braço dele havia quebrado. Pois é. O Lucas precisou ser submetido 2 vezes à radiação emitida pelos aparelhos durante os exames para finalmente receber um diagnóstico preciso. Na hora de acompanhar o pequeno durante o raio-x, a Rai ainda lembrou da importância da proteção contra os raios ionizantes. Ela até recebeu o colete, mas o protetor de tireoide... Fiquei preocupada se teria uma proteção no pescoço também, e ele disse que não havia necessidade. Aí eu perguntei, e o Lucas, não tem proteção assim para o corpo dele, já que vai tirar o raio-x só do braço? Aí ele falou assim, não, o Lucas não pode usar porque vai atrapalhar o exame. Daniel Carvalho, que é técnico em radiologia há 40 anos, revela que os equipamentos de raio-x têm um sistema que permite direcionar mais o raio conforme a área que vai ser exposta à radiação. Mas a orientação dele é absoluta quanto à proteção. O recomendado é que todo adulto que for acompanhar uma criança no momento do exame, eles têm que estar na sala, tem que estar protegido também, tá? A criança vai ser protegida a área que não vai ser radiografada e o adulto vai ficar com o protetor de tireoide e o avental de chumbo. Parece uma armadura, mas essa é a proteção utilizada para evitar que outras partes do corpo sejam expostas à radiação desnecessariamente. Tanto o colete quanto o protetor de tireoide são revestidos de chumbo. Para auxiliar nos diagnósticos, as tomografias e os raios-x se tornaram exames cada vez mais solicitados pelos médicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, enquanto em 2008 o volume de exames realizados em pacientes de até 19 anos era de 225 mil, no ano passado esse número saltou para 466 mil procedimentos. No total, foram mais de 350 milhões de exames de imagem realizados só nos últimos 10 anos. Entre os estados que mais registraram aumento no pedido desses exames está o Espírito Santo, com uma alta de 466%, Rio de Janeiro com 420%, Acre com 351%, Santa Catarina com 249% e Mato Grosso do Sul com 214%. Sempre se soube que radiação ionizante em excesso pode produzir efeitos deletérios à saúde do ser humano. Ocorre que nos últimos 10 anos dobraram-se o número de exames de imagem que utilizam essa radiação, sendo que a população de crianças e adolescentes no mesmo período não dobrou. Então concluímos que eventualmente possa estar ocorrendo uma solicitação exagerada de exames e quando ela é exagerada não há necessidade de fazer. De olho nesse exagero, a Sociedade Brasileira de Pediatria promoveu a campanha Image Gently. O objetivo é conscientizar profissionais de saúde, técnicos em radiologia e também pais e responsáveis para o uso racional desses procedimentos. A pediatra Natália Dias explica que é preciso ficar atento. Segundo ela, o uso indiscriminado desses exames pode ser ainda mais nocivo para a saúde de crianças e adolescentes, já que ainda estão em fase de desenvolvimento. Quando você recebe esse efeito constantemente, em grande quantidade, ele pode ser nocivo, porque ele pode alterar as células e isso pode alterar a multiplicação das células, gerando até câncer, se essa radiação for muito alta. Então, a gente tem que pesar muito risco-benefício. No caso de uma indicação médica, se for bem indicado, a radiação não é nociva.
se for um exame isolado, né? Agora, se você usa indiscriminadamente isso no futuro pode sim favorecer proliferação de células cancerosas no corpo. Esse seria o maior risco. A seguir, continuamos com esse assunto, os exames de imagens. Os efeitos da radiação emitida por eles são cumulativos no organismo e é importante verificar a calibragem dos equipamentos para cada paciente. Posse responsável. Em Cachoeira do Sul, o projeto de lei quer aumentar o valor de multas para quem abandonar animais. E a melhor maneira possível na questão animal é mexendo com o bolso daquelas pessoas que ainda não aprenderam, né? Quem sabe a gente consiga aí dar um susto a mais agora. O NT Sul já está de volta e você participa e assiste também em facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada pela sua participação de hoje. Curta a nossa página. Um projeto de lei da Câmara de Cachoeira do Sul pretende aumentar o valor das multas para quem abandonar animais aqui na cidade. Os vereadores aprovaram um aumento de 133%. O valor arrecadado em multas será aplicado em castrações e tratamento dos animais do Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, se o prefeito Sérgio Gnatti sancionar o PL. Em 2015, a Moara foi atacada. Durante um passeio de domingo, um cão que estava solto na rua tinha como alvo sua cadelinha de estimação. Para salvá-la, conseguiu pegá-la no colo e atirar por cima de uma cerca. Foram momentos de pânico, como relatou a colega Lena Caetano. Daí ele ficou mais com raiva e começou a me morder. Aí não parou mais. Aí mordia, e eu gritava e ele me mordia, tentava me puxar. Aí teve uma hora que eu virei de costas e tentei fugir dele, sabe? Aí eu olhei pra trás, assim, que eu virei, que eu fui correr, ele mirou meu pé pra pegar, pra me puxar. Daí não adiantou, eu tive que ir escorada, assim, até lá, e ele me atacando. Ele me atacava... Você defendeu com o braço? Só com o braço. Ele pulava, ele dava 2 passos pra trás e se botava. Aí eu usava esse braço aqui. Para evitar casos como este e outros tantos que o vereador do PSDB de Cachoeira do Sul pediu alteração da Lei 4.475, de 24 de janeiro de 2017. O projeto de lei ordinária número 57 de 2018 aumenta de 30 URM, cerca de R$ 1.800, para 70 URM, aproximadamente R$ 4.200, a multa para quem deixar seu gato ou cachorro solto. A proposição foi aprovada na sessão de segunda-feira. O projeto foi aprovado com quantos votos favoráveis? 11 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 ausência. As 2 abstenções foram dos vereadores Jeremias Madeira, do PDT, e Jarrão, do mesmo partido. O voto contrário foi do vereador Ronaldo Trojan, do PSB. E o vereador Azevedo, do PPS, estava ausente por motivos de saúde. Primeiro, quem é que vai ser dono de um cachorro solto e pagar R$ 4.200 por ele? Não vai. Né? 70 URM vezes R$ 60, né? 4.200. Hoje, né, tá 30 URM, que dá R$ 1.800. Né? Então, R$ 1.800, eu perguntei na Fazenda, ninguém lembra de alguém ter pago já essa multa. Pode nos falar que, de repente, o Executivo esteja faltando em fazer a fiscalização. Mas eu acho, a meu ver, R$ 4.200 para pagar para um cachorro solto, um gato solto e tudo mais, eu acho que é uma lei inexequível. Em Santa Cruz do Sul, a vereadora Bruna Mols, do PTB, teve um projeto semelhante aprovado por unanimidade. A defensora da causa animal pediu a ampliação do projeto de lei do bem-estar animal. Multas pesadas são aplicadas desde que o prefeito Telmo Kirsch sancionou a lei. Os valores variam entre R$ 858 e R$ 4.004, conforme a gravidade dos maus-tratos. Foi de lá que o vereador trouxe o exemplo, com o objetivo de evitar ataques como este registrado no centro de Cachoeira do Sul por um telespectador.
O vídeo mostra os animais latindo nos veículos. É possível ver que sobram vagas de estacionamento no local, pois a população tem medo de ser atacada. E a melhor maneira possível na questão animal é mexendo com o bolso daquelas pessoas que ainda não aprenderam, né? Quem sabe a gente consiga aí dar um susto a mais agora, mesmo a gente sabendo que a prefeitura não tem aquela quantidade específica de fiscais para fiscalizar ali, mas que diminua, né, a crescente, como se diz, porque está crescendo cada vez mais as pessoas abandonarem cães, abandonarem gatos e outros animais em vias públicas da cidade de Cachoeira do Sul. O autor da lei, o vereador Marcelo Figueiró, do MDB, garante que esta não é a solução, mas pode amenizar o problema no município. Deixar um recado para o vereador Itamar. Eu acho, vereador, que com esse valor que vai ser, que poderá ser, caso seja efetivamente aplicada alguma multa, uma coisa que o senhor tem que trabalhar com o prefeito é para que, se existir essas multas, que essas multas sejam investidas na questão da defesa animal, principalmente de castração de animais, para que isso não venha acontecer mais uma vez. Ah, está na lei? Então tá bom. Por último, a questão dos R$4.000. Eu acho que é importante os R$4.000, porque o cachorro, quando uma matilha se solta, fica abandonada, ela influencia diretamente na nossa rede pública de saúde. Cachorros são vetores para mais de 50 doenças. O pessoal da Defesa Animal, inclusive, não gosta que eu fale isso, mas eu digo vetor para mais de 50 doenças. Cria um dano muito grande quando está na rua a nossa rede pública de saúde, por isso que eles têm que ser controlados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a responsável por fiscalizar e aplicar a multa. E nos casos de cães ferozes, mordedores, a fiscalização é responsabilidade da vigilância sanitária. A orientação dos funcionários da secretaria é não comprar briga com o agressor, nem com quem está abandonando o animal. A dica é utilizar o celular para registrar o crime. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 51 3724 6044 ou pelo e-mail fiscalizacão@cachoeiradosul.rs.gov.br. E que o prefeito municipal honre o que ele falou aqui nessa mesa, que ele lutaria mais pela causa animal em Cachoeira do Sul, que ele daria mais ênfase aí pela causa animal. Ainda não estamos vendo, mas vamos esperar resultados mais à frente ainda. Domingo que vem, dia 2 de dezembro, terá feira de adoção aqui em Cachoeira do Sul. A Associação Pelo Amigo vai levar cães e gatos para a pracinha do bairro Soares em busca de um novo dono. Dono, viu? Que tenha responsabilidade sobre o animal. O evento começa às 2h30 da tarde e vai até às 5h30. Quando eu falo de posse responsável, é porque aqui em Cachoeira do Sul acontece demais o abandono de animais, como se fosse um objeto descartável que não serve mais. E acontece demais também envenenamento de animais, uma atrocidade que vira e mexe a gente retrata aqui no NT Sul. O último caso foi na semana passada e o médico veterinário Edson Salomão pediu para falar sobre isso. Veja só. Olhando matéria da TV Cachoeira, eu fiquei até emocionado com imagens de uma telespectadora que filmou o seu cão morrendo envenenado. Uma criancinha chorando, a família toda abalada devido a esse desvio de conduta do ser humano. Eu vi aquelas cenas e me deparo quase que diariamente lá na minha clínica com proprietários chorando, homens, às vezes até envergonhados, pedindo desculpa por estarem chorando, mas isso é uma coisa, o homem chora também, e principalmente quando perde um animal de estimação tão querido. E eu noto que enquanto não houver uma punição rigorosa para essas pessoas que estão envenenando os cães, isso vai continuar e pode acabar mal, porque uma hora uma criança pode morrer. Porque uma criança, quando encontra alguma coisa no chão, a primeira coisa é colocar na boca. Então eles colocam esses venenos em alguma coisa atrativa para que o cão vá ingerir, o cão ou o gato. E geralmente é um pedaço de salsicha ou um pedaço de linguiça e vai fazer com que o cão
tem uma morte muito dolorida, um sofrimento enorme. Vocês podem ver pelas imagens o animal tendo convulsões, se retorcendo e cenas assim muito tristes que estão acontecendo cada vez com mais frequência na nossa cidade. Muitas vezes, vingança de vizinho que não quer, houve algum atrito e que se vinga no animal, uma coisa muito covarde isso. Outras vezes, simplesmente por não gostar de animais, ou outras vezes, assim, pessoas que já têm uma índole, assim, voltada para o mal, né? Porque eu não acredito que uma pessoa que tenha a coragem de envenenar um animal de estimação de um vizinho, essa pessoa não pode ser boa coisa. Então, as autoridades têm respaldo pela lei para punições severas. O problema mesmo é como a gente vai fazer para ter prova de que foi aquela pessoa. Então, a minha sugestão, está todo mundo com celular aí. Se notou alguém com atitude suspeita, atirando algum pedaço de alimento por um animal, ou notou um movimento suspeito de pessoas circulando próximo a uma residência, filmem a placa do carro, porque nós temos que ter prova. Não adianta uma pessoa chegar e dizer, eu acho que foi, eu suspeito. Tem que ter prova concreta para que as autoridades possam tomar providências. Não adianta só no achômetro, não vai dar em nada. O meu alerta, então, e o meu apelo é para essas pessoas que têm algum atrito com os vizinhos, que conversem. Nós temos inteligência, nós podemos dialogar e não fazer uma atitude covarde envenenando o animal de estimação, que vai provocar um abalo enorme emocional numa criança, numa pessoa idosa, em toda a família. Porque a perda de um animal de estimação é quase que como a perda de um membro da família. Tal é o amor que esses animais estão conquistando dos seus proprietários. Então, pessoal, um pouquinho mais de consciência, vamos ficar atentos, não vamos deixar animais soltos também. Animal solto está sujeito, com mais frequência, tem mais chance de ser envenenado do que se ele estiver preso no seu pátio. Então, um apelo, pessoal, vamos ter um pouquinho de bom senso, essas pessoas que andam envenenando esses animais, e saber que uma hora eles podem serem punidos, né? Porque alguém vai fotografar, vai filmar e nós vamos ter uma prova concreta que ele vai ter uma complicação maior do que ele imagina. Até a próxima. A gente volta a falar agora do perigo do uso exagerado de exames de imagens, radiografias, tomografias, entre outros. No primeiro bloco, falamos da importância desses exames para um diagnóstico correto, mas é preciso avaliar a real necessidade, já que os efeitos da radiação são cumulativos no organismo. São um perigo, principalmente para as crianças que estão em pleno desenvolvimento. É importante também verificar se a calibragem dos equipamentos está adequada para cada paciente. Pesquisas da Aliança para a Segurança Radiológica em Imagem Pediátrica mostraram que a cada 1.000 crianças, 200 vão desenvolver tumores ao longo da vida, mesmo sem nunca terem sido expostas a raios ionizantes. Depois de passar por um exame de tomografia, os riscos de uma criança desenvolver câncer podem aumentar até 0,05%. O número pode parecer baixo, mas é necessário considerar que ao longo da vida, os efeitos da radiação são acumulativos e podem causar problemas mais sérios no futuro. Por isso, a campanha também alerta sobre a importância de adaptar a dosagem da radiação dos aparelhos conforme o paciente. O que se orienta é que se façam os exames apenas com o advento da necessidade de fazê-los e com a regulagem dos aparelhos para cada tipo de corpo. Uma criancinha pequena precisa de menos irradiação e aí nós conseguimos a mesma qualidade de imagem do que um adulto maior que precisa de um pouco mais de irradiação. Nada é mais importante do que ter a certeza de que os filhos estão bem, não é mesmo? É por isso que quando eles apresentam alguma dor, os pais têm pressa em resolver o problema. A Patrícia é uma dessas mães cuidadosas e se preocupou quando a Ana Beatriz começou a acordar de madrugada com fortes dores na perna. E daí eu resolvi marcar o ortopedista para levar ela para ver se tinha necessidade, né? Na minha consciência tinha necessidade de fazer um raio-x,
para ele verificar o que estava acontecendo com ela. É muito comum que os pais já cheguem no pronto-socorro ou até em uma consulta pedindo o médico para pedir os exames desnecessariamente. E muitas vezes é por falta de conhecimento, por insegurança, muitas vezes por uma falta de conversa do médico com o paciente, explicando que não há necessidade de pedir aquele exame. A Patrícia chegou ao consultório certa de que o raio-x traria todas as respostas, mas o diagnóstico médico foi dado depois de o especialista explicar o motivo pelo qual não indicaria a radiografia. Daí ele fez os exames, verificou que realmente a dor que ela sentia era só do crescimento, porque ela não tinha nenhuma dificuldade ou desvio na hora de andar, que eles observam tudo, né? E ele não quis expor ela, ele achou que era desnecessário uma radiografia. E assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque é tão normal você chegar no médico, o médico pedir uma radiografia, que a gente até esquece que existem riscos, né? É também sobre essa consciência de pais e profissionais de saúde que a campanha aborda. Para a pediatra Natália Dias, o médico que se atenta mais ao exame físico do paciente pode fazer toda a diferença e evitar exposições desnecessárias aos exames que emitem radiação. É muito importante que o médico faça um exame físico bem feito, e o exame físico ele já responde muitas coisas, né, pra gente. A gente diz que a clínica é soberana. Então, quando o médico sabe direito a história do paciente, o que está acontecendo, ele seguramente já pode saber se precisa ou não indicar um exame. E às vezes isso evita essa exposição desnecessária. Quem está atenta a isso também é a Cláudia Ferman, mãe do Pedro, que tem 13 anos. Teve uma situação que um dentista, pediu o raio-x da boca e nem ia colocar aparelho. E simplesmente pediu. E aí eu me recusei, não quis fazer não, porque ele mesmo já tinha me dito, olha, o aparelho vai ser só daqui 3, 4 anos. Falei, então para que o raio-x? A Cláudia conta também que acha importante a troca de informações entre paciente e médico, para favorecer o uso de outros recursos que levem a um diagnóstico. Sempre que a gente precisa ir ao médico e o médico pede um raio-x, eu falo, olha, ele já submeteu a um procedimento desse há X meses. E aí o médico procura fazer um outro tipo de diagnóstico, usar uma outra ferramenta, porque realmente a gente não acha muito adequado fazer sem um espaçamento grande, né, razoável para diminuir essa exposição. Então, necessidade de fazer o exame? Faça o exame. Não há necessidade de fazer o exame, não se faz o exame. E que os aparelhos estejam regulados para cada pessoa que vai entrar na realização do exame. Há 20 anos, em 1998, foi lançado o Atlas Ambiental de Porto Alegre, uma publicação utilizada por alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e que se tornou modelo para capitais em todo o mundo para inspirar projetos ambientais, edificações, planificações urbanas e embasar pesquisas científicas. A partir deste ano, o Atlas ganhou versão digital e pode ser acessado por meio do Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você vai ver na reportagem agora por que essa publicação é tão importante. Há 2 décadas, o Atlas Ambiental de Porto Alegre é um importante instrumento de educação ambiental, utilizado nas escolas da rede municipal da capital gaúcha por meio do Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano, LIAU, uma tecnologia socioeducativa desenvolvida em 32 escolas de Porto Alegre, que já atendeu mais de 50 mil crianças, formando mais de 2.200 monitores e preparando 600 professores por meio de cursos e seminários. O LIAU quer dizer Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano, em que a comunidade escolar, em turno inverso, ela estuda o ambiente local com base no Atlas. Então, eles estudam o mapa geológico local, o mapa da fauna, o mapa de rios, a geomorfologia, né? E com isso, então, eles produzem mapas do bairro onde se situa a escola. Além disso, eles fazem uma litoteca, eles fazem mapotecas, eles fazem maquetes, né? Pedotecas, e com isso, então, eles utilizam para o ensino dentro da sala de aula,
né? E também fazem saídas de campo, né? Dentro de um processo, digamos, do desenvolvimento de um raciocínio científico das ciências naturais. A importância do laboratório é poder pensar juntos como é que nós vamos ocupar, né, esse espaço sem destruir, né, sem poluir, sem prejudicar as gerações futuras. Precisamos, antes de mais nada, preservar o que está do nosso lado. Então, nós nos criamos no mundo urbano sem saber o que exatamente tem ali do lado, que é o nosso tesouro, que é o tesouro ambiental, que é a teia da vida, que são as bases ecossistêmicas que garantem a vida na cidade. O que garante a nossa vitalidade são os alimentos, é o ar, é a água, é, digamos, a estrutura abiótica e biótica dos ecossistemas, né? E que a cidade tanto despreza. Há cerca de 5 anos, os alunos da Escola Gilberto Jorge Gonçalves Silva não contam apenas com um laboratório interno, mas atividades práticas, como a criação de uma trilha que passa na Praça Pedro Vergara, no bairro Aberta dos Morros, que conta com 5 paradas guiadas pelos monitores para aprendizado de conteúdos do Atlas. O mais importante é a mensagem que fica quando a gente vem para a praça e percebe com mais clareza a importância dos recursos naturais, a importância da água, a importância do Lago Guaíba para a nossa cidade, como é que essas paisagens eram antes da gente ocupar. Precisa conhecer para poder preservar e lutar, né, pela existência disso. É muito importante as pessoas conhecerem o lugar onde elas moram, onde elas vivem, porque a cidadania ela inicia no lugar onde a gente está, né? É na cidade onde tudo acontece. Então ele é assim um instrumento muito importante para a construção da cidadania, para a gente poder lutar por uma cidade melhor, uma cidade mais ambientalmente aprazível a nós. E nós precisamos de mais gente junto conosco para participar dessa luta e entender a necessidade de nós defendermos projetos que vão refletir na melhoria da qualidade de vida. No Caminho da Trilhal, como foi carinhosamente batizada, são abordadas questões da flora nativa, sítios arqueológicos, tratamento da água, poluição, crimes ambientais, entre outros temas que surgem da curiosidade dos estudantes. Nós somos atualmente, são 10 monitores e eu que sou a professora coordenadora. Nós fazemos uma agenda com as turmas da escola, né? Todas as turmas da escola são convidadas a vir fazer a trilha conosco. Então, quando eles vêm, os monitores são responsáveis de explicar, né, as paradas que a gente faz, sobre o lugar, sobre as coisas que a gente conversa e estuda, e eles então são responsáveis de multiplicar esse conhecimento com os alunos menores. Eu gosto muito da natureza e eu gosto de tudo que fala da natureza, eu gosto. A gente ensinar eles a se localizarem, ensinar o lugar que a gente fica e aprender tudo sobre a natureza, a importância que a natureza tem. Gosto muito da natureza, acho interessante a gente estudar bastante, fazer trilha, poder se localizar, ajudar as pessoas. Assim, eu acho bem importante mesmo a gente saber sobre a natureza, importante do ambiente. Sobre tudo da vegetação, as flores, lugares assim. Eu acho interessante até a gente saber o lugar que a gente está vivendo, os cuidados que a gente deve ter também. Terças e quintas de tarde, o grupo dos monitores do Lial. De manhã eu tenho um outro grupo que então não é Lial, não trabalha com Atlas ainda, eles estão sendo preparados para quando crescerem, eles são da educação ambiental. Então eles cuidam mais só do pátio da escola. Os monitores da tarde, eles vêm para aprender sobre o bairro, sobre a cidade, sobre, né, até onde a nossa vista alcança, como eu costumo dizer para eles. Nesse período, só a professora Cláudia formou 80 monitores que atuam como multiplicadores de conhecimento e mais de 1.500 alunos já foram impactados pelas ações de conscientização ambiental. O Atlas para nós é tudo, é como eu digo para eles, gente, o Atlas é a nossa Bíblia. As histórias que a comunidade conta são muito importantes, mas a gente tem que estar sempre conferindo, né, com quem faz pesquisa, com quem já registrou, com quem já desenhou. O Atlas de uma cidade é quando a gente se encontra e se identifica, né? E eu pude ver isso várias vezes quando a gente vai folhando e vai olhando as fotos, os mapas. Esse Atlas vai nos dar assim, elementos para a gente produzir conhecimentos nas escolas, com as crianças desde pequenininhas, para elas entrarem nessa luta pela conservação desses espaços importantes da cidade. Então o Atlas procurou trazer para a cultura urbana
né? Técnica, educacional e também a cultura no sentido de entender o mundo em que vivemos de um ponto de vista o mais amplo possível. Publicado pela primeira vez em 1998 e reeditado em 1999 e 2006, o Atlas conta com 98 mapas temáticos, 214 ilustrações em aquarela pintadas à mão, além de 611 fotografias. O Atlas de Porto Alegre ele teve um impacto internacional enorme. Acredito que das obras científicas da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele seja a obra de maior irradiação e replicação desde sempre. Esse Atlas também ele foi muito importante no ensino em muitos programas de pós-graduação em todo o mundo, desde Nova York, na London School of Economics, na Índia. Isso mostra o quanto uma obra dessa qualidade ela ajuda para o desenvolvimento de uma cidade quando ela sabe compreender o ambiente em que ela está. Quarta-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pancadas de chuva podem ocorrer durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 62% e 97%, mínima de 19, máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva durante tarde e noite, mínima de 20, máxima de 29 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A instabilidade atinge todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Metsu Meteorologia, as regiões do Oeste e Sul recebem chuva durante a tarde. Nas demais áreas, pode chover até o início da noite. Pontos isolados podem ter pancadas fortes e não se descarta a chance de temporal. O sol aparece com nuvens em meio a períodos com maior nebulosidade durante a tarde e a temperatura se eleva menos, mas deve aquecer mais ao norte e nordeste do estado, trazendo sensação de abafamento antes da virada do tempo. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. O NT Sul desta quarta termina agora. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada pelas mensagens de hoje. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.